Sejam bem-vindos ao canal. Fiquem agora com o resumo de segunda-feira, 13 de maio da novela A Terra Prometida. Inscreva-se e deixe o seu like. Adonisedeque encerra a festa e repreende a todos por permitirem a fuga dos prisioneiros hebreus. Abu justifica a falta de conhecimento sobre o cúmplice do prisioneiro. Adonisedeque exige que capturem os hebreus, enquanto Úrsula sugere torturar o carcereiro. Mireu defende o carcereiro, mas Úrsula ordena que o conselheiro seja torturado, deixando-o desesperado. Caleb questiona a força da correnteza, surpreso com a rapidez com que Aruna foi levada. Josué, entre lágrimas, expressa o desejo de ficar sozinho para reorganizar seus pensamentos. Caleb se compromete a cuidar dos preparativos para o julgamento de Zaqueu. Enquanto isso, Josué relembra sua história de amor com Aruna e não consegue aceitar sua partida, chorando desoladamente. O rei Debir expressa a esperança de que Adonisedeque esteja mais sereno, porém, diante da crescente ameaça dos hebreus, a calma não é uma opção. Adonisedeque menciona uma reunião de emergência, explicando que um espião invadiu seu palácio para libertar um hebreu preso. O rei Piram critica a falha do palácio, questionando como podem permanecer lá sob constante ameaça. Úrsula sugere que voltem para Marmute. Adonisedeque afirma que os hebreus logo receberão uma lição. Um soldado chega com notícias do acampamento hebreu, relatando que uma hebreia foi atingida por uma flecha e caiu no rio, mas ainda estava viva. Adonisedeque expressa interesse em vê-la pessoalmente. Aruna recebe cuidados. Abu observa sua beleza e origem hebreia. Adonisedeque comenta sobre sua aparente gravidade ferida e indaga sobre suas chances de sobrevivência, sendo informado pelo homem de que são mínimas. Adonisedeque questiona se o soldado reconhece a mulher, que explica sua ligação com um grupo de pessoas de Gilgal. Abu sugere que ela parece ser uma pessoa comum, concordando que ela não tem valor para Jerusalém e provavelmente não tem informações sobre o exército de Josué. Adonisedeque então pergunta sobre as próximas ordens. Ele instrui o responsável pelo cuidado de Aruna a não perder tempo, chamando-a de prisioneira inútil. O homem pergunta o que deve fazer, ao que Adonisedeque responde para deixá-la morrer, indicando que não importa o que aconteça. Aruna abre os olhos brevemente, chamando por Josué antes de desmaiar novamente. Samara elogia a precisão da flecha de Aruna, acertando em cheio. Tobias destaca a atuação convincente de Samara, culpando Zaqueu com maestria. Para Samara, o plano foi meticulosamente planejado e executado com perfeição. Tobias concorda que Aruna já não existe mais e que todos apontam Zaqueu como culpado. Samara questiona se ele deixou alguma pista, mas Tobias duvida, afirmando que escondeu o arco em um local seguro, eliminando qualquer rastro. Apesar de Aruna ter visto ele antes de cair na água, Samara argumenta que ela não está viva para testemunhar. Tobias quer antecipar o julgamento de Zaqueu e acredita que Zaqueu será severamente condenado. Ele planeja garantir que Zaqueu receba a punição mais dura possível, declarando-se como vingador de sangue de Aruna, algo legalmente aceitável. Samara concorda, defendendo o princípio de olho por olho, dente por dente. Mas são interrompidos por Leia, que os expulsa. Tobias diz que já iria, pois não quer perder o julgamento de Zaqueu. Zaqueu, entre lágrimas, expressa sua perplexidade por ter sido sempre um caçador habilidoso e certeiro, questionando como algo tão terrível pôde acontecer. Pedael intercede, afirmando que ele não tinha intenção de matar ou ferir. Darda apoia sua decisão de se entregar, reconhecendo que ele está assumindo sua responsabilidade. Certamente Josué e os líderes considerarão isso. Tobias chega, chamando Zaqueu de maldito e acusando-o de ter matado Aruna, a quem considerava como uma irmã. Isaque e Pedael contêm Tobias para não atacar Zaqueu. Tobias ameaça acabar com Zaqueu naquele momento, afirmando que a tragédia já ocorreu e que ele se encarregará de livrar o acampamento desse suposto assassino. Exige a morte de Zaqueu como vingança pelo sangue derramado, enquanto Zaqueu permanece em silêncio, apenas observando. Lina questiona se Otniel não era um comerciante, muito menos de Eglon. Mireu responde que não, ele era um soldado hebreu. Ula pergunta o que ele capturou na rua. Mireu explica que era Salmon. Ambos eram espiões e estavam agindo juntos. Ula indaga como conseguiram fugir do palácio. Mireu assume a culpa, dizendo que foi descuidado e acabou sendo tomado como refém. Lina comenta que pelo menos ele não foi punido pelo rei. Mireu menciona que o carcereiro foi punido por algo que não fez. Lina reflete que ele poderia ter sido executado.
Ula lembra a Mireu que ele deve estar sempre ao seu lado, seu lugar é lá. Mireu comenta que teme estar lutando do lado errado. Salmon e Othniel se encontram com um grupo de mercadores e os avisam para aguardarem enquanto pedem água. Os mercadores se voltam para eles. Salmon reconhece que são os mercadores de escravos que atacaram anteriormente. Othniel manda Salmon fugir. Salmon observa que eles estão muito próximos e já os avistaram. Othniel desafia que venham então. No entanto, percebem que são muitos. Um dos mercadores comenta que o mundo é pequeno, pois os encontraram novamente, e agora estão prontos para o confronto. Pedael pede a Tobias que se acalme, enquanto Gesana defende o direito de Zaqueu ser ouvido antes do julgamento. Isaac insiste em não permitir que Tobias faça justiça com as próprias mãos. Maia argumenta que acusações não trarão Aruna de volta, pois ela não era vingativa. Zaqueu concorda que terá que enfrentar as consequências por ter causado a morte de Aruna. Shaya pondera sobre o futuro incerto de Zaqueu. Maia, entre lágrimas, relembra os momentos preciosos com Aruna, desde o primeiro encontro até os cuidados que recebeu dela, entre outros momentos. Laila expressa a magnitude da tragédia, considerando a juventude de Aruna. Livana não consegue aceitar a situação, e Rune reflete sobre o que Josué deve estar passando ao perder sua esposa dessa forma. Eldad compartilha que vasculharam extensivamente o rio, mas sem encontrar sinais dela, levando-os a temer o pior. Livana destaca a bondade de Aruna, enquanto Laila menciona sua fé inabalável. Noemi pergunta sobre a situação de Zaqueu. Caleb responde que o rapaz enfrenta uma situação difícil. Noemi expressa tristeza por causa de Aruna, mas também sente compaixão por Zaqueu, reconhecendo-o como um soldado honesto e de bom coração. Caleb concorda que todos compartilham dessa opinião. Axa pergunta se mesmo assim ele será punido. Caleb explica que mesmo sem intenção, algum membro da família pode desejar vingança pela morte, e nesse caso, pouco pode ser feito a respeito. Jéssica menciona o sofrimento que Shaya deve estar enfrentando ao ouvir sobre a situação do marido. Noemi compartilha o amor de Josué por Aruna. Caleb sugere que será solicitada uma punição severa para Zaqueu, mas resta saber qual será essa punição. Salmon e Othniel persistem na luta contra os mercadores. No entanto, Othniel é dominado. Enquanto lutam, Salmon encoraja Othniel a permanecer firme. Othniel, reconhecendo a dificuldade da situação, implora a Salmon que fuja, pois ele não tem chance contra tantos inimigos. Salmon se recusa a desistir. Othniel pede que ele fuja para evitar ser capturado. Salmon promete voltar para resgatar seu amigo. Salmon, então, monta em um cavalo e foge para buscar ajuda. Yoná e Eloi compartilham o peso da dor, mas Yoná se recusa a perder a fé, acreditando que Aruna ainda voltará. Haniel comenta sobre a extensa busca por Aruna ao longo do rio, expressando tristeza pela situação. Gael questiona se há esperança de que Aruna ainda esteja viva, mas Haniel considera improvável sobreviver nessas circunstâncias. Tirda destaca a juventude de Aruna, reforçando a importância de valorizar cada momento juntos e expressando gratidão por terem mutualmente. Zaqueu anseia pelo início do julgamento, desejando encerrar o assunto de uma vez. Isaac expressa compreensão pelo nervosismo de Zaqueu, mas ressalta que qualquer um no lugar dele também desejaria adiar o julgamento indefinidamente. Zaqueu reconhece a inevitabilidade do processo, abraçado por Shaya, lamentando ter tirado o futuro de todos. Shaya tenta confortá-lo, lembrando de se defender e lutar por sua vida, mas Zaqueu resigna-se às consequências. Shaya pede que ele prometa se defender, mesmo que seja condenado à morte, mas Zaqueu reconhece sua coragem. Shaya pede que ele não se afaste dela, mesmo em caso de condenação à morte, e Zaqueu pede desculpas por fazê-la sofrer. O carcereiro, ao chegar à cela onde Aruna está, constata que ela está morta. Caleb informa Josué sobre a preparação para o julgamento de Zaqueu, destacando a importância da presença de Josué e sua fé para sustentá-lo. Josué, ciente das dificuldades, busca força para enfrentar o desafio. Caleb confirma que todos estão presentes e esperando por Josué na sala de reuniões. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Até a próxima!